para mim sobre essa palavra. Essa noite talvez alguém possa não entender. Eu não leio, eu não sei ler. Mas não te preocupa que o Espírito Santo, aquele que conhece todas as palavras, aquele que usa o pastor, aquele que usa o homem sábio, o homem que tem leitura, ele usa, é o Espírito Santo que fala. E essa noite ele vai falar conosco. Diz a história, no início dessa história, diz que o rei pegou, esse rei Ezequias, ele pegou e chegou lá. Quando ele entrou no reinado, ele começou a tirar todos os deuses, tudo aquilo que o povo achava que era Deus, tudo aquilo que eles adoravam, todas as imagens que eles adoravam. Diz a Bíblia que tinha até uma imagem, a serpente que veio lá do Egito, que quando Moisés pegou, o povo era mordido, ele criou uma serpente, e o povo começou a adorar aquela serpente, e achava que aquela serpente era um Deus, botou um nome naquele demônio, e achava que era Deus. Mas quando o rei Ezequias chegou naquele lugar, disse: primeiro lugar, vamos quebrar, vamos desmanchar esses altares, vamos quebrar esses deuses de barro, esses deuses de pedra, vamos destruir esses deuses que não são Deus, esse Deus que pensa que é, mas não é Deus, esse Deus que não é Deus, que o povo acha que engana, enganadores, espíritos enganadores. Vamos derrubar, vamos destruir, vamos terminar com isso. A palavra de Deus diz que ele fez assim, e Deus se agradou dele, e Deus se agradou do reinado dele. Diz que Deus se agradou muito do reinado dele. Diz a palavra do Senhor que um dia o rei da Síria começou a guerrear com muitos povos, e os povos tinham Deus, e desse que Ezequias pegou e tirou de lá, tirou da cidade, tirou do meio do povo, e o povo tinha esses deuses de barro, e ele achava que esse Deus de barro era Deus, e todos os povos que achavam que o Deus de barro era Deus, era destruído, era preso, era levado cativo. Diz a palavra de Deus que foi muitos lugares assim, e muitos lugares eles chegaram, e quando eles chegavam, quando o rei da Síria chegava, ele entrava com o braço lá, ele ia com o braço de carne, ele ia com o braço de carne lá e derrubava, matava, levava como escravo e vencia aqueles povos. Diz a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor que Senaqueribe, ele era o rei, e ele queria, ele olhou e começou a olhar para o lado do povo, começou a olhar para o reino, começou a olhar para Ezequias e disse assim: eu vou tomar essa cidade também, eu vou tomar com um braço forte essa cidade também, eu vou entrar lá dentro, eu vou derrubar tudo, eu vou destruir deuses, eu vou destruir isso, eu vou destruir aquilo. Mas só que ele não sabia que antes que ele fosse para destruir os deuses de barro, os deuses de pau, já tinha Ezequias, através do Senhor, quebrado, desmanchado as estátuas, e lá dentro eles não adoravam o Deus de barro, eles não adoravam o Deus de pau, eles adoravam o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que manda, aquele que pode, aquele que é tão grande, porque ele conhecia, o rei da Síria conhecia um Deus de barro, mas ele não conhecia o Deus que toda a água do oceano ele pega na palma da mão. Ele não conhecia um Deus que a terra, toda a terra é um banquinho, é o escabelo para os seus pés. Ele não conhecia o Deus grande, ele não conhecia o eu sou, ele não conhecia o Deus que faz, ele não conhecia o Deus que muda. Diz a história que quando ele chegou lá, quando ele achou que ia fazer, quando ele foi contra, ele achou alguém diferente, ele achou um homem diferente, um homem que não cria numa imagem, um homem que não cria naquelas coisas, um homem que quebrou, que disse: Deus, me mostra, me ensina como eu devo andar. Essa coisa aqui não te agrada, Deus, não agrada isso que o povo está fazendo, Deus, eu quero mudar, Deus, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou quebrar essas imagens. Não importa que vem de lá, que Moisés pegou e fez a cobra, porque tu mandou, mas é uma estátua, é uma imagem, eu vou quebrar isso. Glória a Deus. Quando ele deu de cara, quando o grande rei da Síria, Senaqueribe, deu de cara, que ele achava que era grande, deu de cara com Deus de verdade,
um Deus verdadeiro, um Deus que muda a história, um Deus que pega e fala e revoga. Ele revoga, ele é o único rei. Diz a Bíblia que os reis, quando eles dão um decreto, tem que cumprir aquele decreto até o fim. Mas o Deus dos deuses, ele revoga, ele tira, ele muda. Se ele dá uma sentença, ele olha para o teu coração e através do teu coração ele pode tudo, ele pode mudar, ele muda e transforma. Essa noite, essa manhã, o que o Espírito Santo está falando para nós, que nós temos que pôr a casa em ordem. Foi a palavra que foi lida. Mais para frente nós vamos ver essa história lá para frente, que Deus faz quando ele pegou e botou a casa em ordem, a casa, o reino em ordem, quando ele botou tudo em ordem, quando o povo estava em ordem, quando o povo estava ordenado, quando o povo adorava somente um Deus, quando o povo não olhava para deuses estranhos, não cultuava deuses estranhos, não fazia costumes estranhos, não pegava e adorava Deus de dia e de noite ela adorava Baal, adorava um, depois adorava o outro, andava coxando por dois caminhos. Quando o povo parou de coxar por dois caminhos e disse: agora eu vou pegar e vou adorar somente o Deus do céu, o Deus do céu entrou em providência. Aleluia. Diz a Bíblia que ele pegou e disse, mandou um recado lá, mandou os homens chegar lá e falar para o rei. Aí foi os homens lá e ouviram o que ele falou, e como estava ouvindo, ele disse: não fala na língua dele, nossa, não fala na língua do nosso povo, para que eles não ouvirem, para que tu não venha desanimar o povo. E ele disse assim: não, eu vou falar na língua deles mesmo, eu vou falar na língua que eles escutam, eu vou dizer para eles que esse povo, que esse Deus é como todos os deuses, esse Deus é como todos que nós derrubemos, é como todos aqueles. Ele falava do que ele não conhecia, ele falava do que ele nunca viu, ele falava contra um Deus que era Deus dos deuses. E quando ele começou a falar aquilo ali, ele começou a afrontar Deus. Diz a palavra que ele afrontou a Deus, que ele falava as coisas ali. E tu acha que esse Deus vai pegar e vai fazer alguma coisa? Eu fui numa cidade lá, eu fui num reino, num povo, e tinha um Deus de barro que era morto, que não falava, que não andava, que não cheirava, que não fazia nada. Era um Deus morto, era uma imagem, e essa imagem não fez nada contra mim. E eu fui nos outros, a imagem não fez nada contra mim. Por que que tu acha que esse Deus que não tem rosto, esse Deus que não tem rosto vai fazer alguma coisa contra? Vai fazer alguma coisa por ti? Diz a palavra de Deus que aquele homem pegou e foi lá conversar com Deus. E ele chegou lá e não disse assim: Deus, olha o que ele está falando contra mim. Olha o que ele está fazendo contra mim. Ele está se levantando contra mim. O rei chegou lá e disse: Deus, é contra ti que ele está se levantando. É contra ti que ele está falando. É contra ti que ele está pregando. É contra ti que ele está pregando essas palavras contrárias. É contra ti, Deus. Diz a palavra de Deus que ele pegou e falou esse negócio. Diz a palavra de Deus que Deus falou com Isaías. Isaías foi lá e falou com ele. Falou para aquele rei e disse assim: ó, tu não te preocupa, que não é contra ti que ele está indo, mas é contra mim. E eu ouvi a oração, eu ouvi a tua oração, e quando tu estava orando, eu ouvi a tua oração. E não te preocupa, porque eu vou botar um freio na sua boca e um anzol no nariz. Aleluia. E ele vai voltar para onde ele estava, para o lugar dele. E lá no lugar dele é onde ele voltar, os seus, as suas descendências, os seus filhos vão terminar com ele. E lá ele vai morrer. Diz a palavra de Deus que a palavra de Deus foi cumprida nessa história. Diz a palavra de Deus que uma noite, uma certa noite, Deus enviou um anjo do céu. E no Zarcílio ele matou muitos milhares ele matou, diz a palavra de Deus, e derrubou tudinho. Diz a palavra de Deus que ele se acordou e se apavorou e saiu e fugiu. Aleluia. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo, e esse rei ficou doente, ficou enfermo, e ele ficava todo dia: será que Deus vai trazer uma resposta para mim?
Será que Deus vai curar? Será que Deus vai me curar dessa enfermidade? Diz a palavra de Deus que quando ele falava assim, a palavra de Deus diz que quando ele dizia assim, na mesma hora ele pensava, ó, Deus usou o profeta e mandou aqueles anjos lá, e aqueles anjos mataram, eu não precisei lutar. Quem lutou foi o anjo do Senhor. Quem lutou foi o próprio Deus. O próprio Deus disse que eles não iam entrar na cidade, não ia passar a cidade, e eles não entraram na cidade. Se Deus quiser, Deus manda a cura para mim. Se Deus quiser, tem a resposta para mim. Diz a palavra de Deus que ele estava muito enfermo, e um dia ele olhou e bateu na porta. Ele disse, ó, quem é que está chegando? É Isaías. Quando ele pensou assim, é Isaías, vem a cura para mim, vem a cura para mim. Diz a palavra do Senhor que o profeta chegou lá porque Deus mandou ele falar, e tudo que Deus manda falar, o profeta tem que falar. Diz a palavra que ele chegou lá e olhou e disse assim, põe a tua casa em ordem e viverás e não morrerás e não viverás. Diz a palavra do Senhor que quando o profeta falou aquilo ali, o coração começou a bater e ele parou e ficou parado, e o profeta saiu da casa. Diz a palavra de Deus que quando o profeta de Deus estava indo no pátio, ele, quando estava saindo da casa, ele começou a orar, e ele olhou e disse, Deus, lembra do tempo que eu estava bem na tua presença. Lembra, Deus. Lembra quando eu cheguei no reino. Lembra que tudo era errado, Deus. Lembra que tinha altares, tinha santos, tinha Baal, tinha tudo que era imundícia. Eu mandei quebrar. O Senhor falou comigo, eu fiz tudo certo, Deus. Lembra, Deus. Lembra, Deus. Quando ele estava falando, lembra. Deus olhou e disse assim, eu me lembro, meu filho. Eu me lembro. Isaías estava saindo no portão e Deus disse assim, volta lá, Isaías, volta lá, e diz para ele que eu ouvi a oração dele de novo. Eu ouvi a oração dele, eu me lembrei de tudo que ele me falou, eu me lembrei do que ele fez, e eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Talvez essa manhã algum irmão possa dizer, não existe mais Senaqueribe, não existe mais, mas existe Satanás, existe o mundo. Mas não tem ninguém mais zombando de Deus. Mas o Espírito Santo revela uma grande verdade, que nesse carnaval o homem dançava, dizia que era Jesus, era esbufeteado, Satanás pegava e arrastava eles, blasfemaram de Deus, blasfemaram da santidade, fizeram que nem eles fizeram, e veio esse mal sobre o povo. A Bíblia diz a história, e o mesmo mal veio agora contra esse povo, e muita gente fica assim apavorado, esse coronas veio para me matar, esse coronas vai matar. Mas Deus diz assim, põe a tua casa em ordem, ajeita a tua casa, ajeita o teu altar, faz direito, faz que nem ele fez, faz que nem o rei fez, busca eu, adora a mim, que esse que está me blasfemando, esse que está dizendo que não é Deus, esses que estão fazendo tudo torto, esses que estão fazendo tudo errado, a justiça de Deus, a espada vai pegar, e muitos deles estão perecendo, e muitos vai perecer, mas aquele que é servo de Deus, aquele que deixa os seus caminhos e anda no caminho de Deus, deixa a sua vontade e anda na vontade de Deus, aquele que pega e larga e faz que nem ele, diz assim, Deus, eu vou limpar isso aqui, Deus, isso aqui está errado, Pai, eu vou tirar de dentro da minha casa, esse altar está errado, Deus, e põe a sua casa em ordem, esse não vai morrer, porque Deus se lembra, esse Deus cumpre aquela palavra do início, esse Deus pega esse demônio do vírus, esse demônio que eles chamam de corona, bota um anzol no nariz e um freio na boca e arrasta para o lugar que arrasta para o lugar que ele estava, arrasta para o inferno. Mas agora, se você pegar e não, isso não faz mal, vou deixar assim, não está me prejudicando, pode vir essa doença, pode vir esse negócio, e se tu não botar a casa em ordem, se tu não te
colocar na presença deles e não dizer: Deus, eu preciso de ti, Deus, eu dependo de ti, Deus, o meu respirar é tu, Deus, nesta manhã tu me guia, Deus, nesta manhã o que é que eu faço? Se nós não fazer isso aí, esse espírito, esse demônio que tem matado, que tem ceifado muitas vidas, talvez vai entrar na nossa casa, talvez vai entrar na nossa família, talvez vai matar crente. Mas diz a Bíblia, ele falou que talvez algum dos nossos ia morrer. Talvez algum dos nossos ia morrer, mas aquele que morresse, não sei se eu vi uma palavra, ouvi um hino, uma irmã cantar uma vez, ele ia estar esperando na glória, aquele que estivesse bem, aquele que estivesse salvo, aquele que estivesse reto nos seus caminhos. Se caso esse vírus, se caso essa doença matasse, ele estaria esperando na glória, mas muitos iam ser tratados, porque na hora da dor, na hora da doença, na hora da enfermidade, Deus, a gente lembra de tudo. A gente lembra: Deus, eu andei reto nos teus caminhos, Deus, eu andei reto nos teus caminhos, eu fiz isso, Deus, mas só que chegou agora, eu fraquejei, eu fiz alguma coisa que não era para fazer. Tu me perdoa, tu muda, tu ajeita isso, Pai. Diz a palavra de Deus que assim acontece, no mesmo jeito, no mesmo estado que aconteceu com o rei, no mesmo estado que ele botou a casa em ordem. Quando tu botar a tua casa em ordem, quando tu te lembrar que é o que está afrontando, não está afrontando. Muitos podem pensar: mas isso aí não está afrontando a Deus. Eles afrontam, o mundo afronta a Deus, Satanás afronta a Deus, eles blasfemam de Deus, eles brincam com a santidade de Deus, eles colocam como se Jesus Cristo está apanhando, Jesus Cristo apanhando, Jesus Cristo homossexual. Então eles colocam coisas imundas contra Deus. Aí Deus permite, Deus se zanga, fica bravo e acontece esse negócio, entra esses vírus, porque tudo é permissão de Deus. Se Deus permitir, o vírus vem. Se Deus permitir, o vírus pega a crente. Se Deus permitir, o vírus acontece coisas ruins para crente. A história nos conta no livro de Jó, que Jó era reto na presença de Deus. Ele não pegou esse vírus, mas ele pegou uma lepra, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo, por permissão de Deus. Se Deus permite, Ele sabe até onde tu vai suportar. Mas essa noite o que o Espírito Santo diz: põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. Porque eu sei que talvez dentro do meu coração muitos não saibam, mas tem alguma coisa que eu tenho que botar em ordem. Tem alguma coisa que nós temos que botar em ordem. Coisinhas pequenas que Satanás usa para nos tirar da presença de Deus. Coisas pequenininhas. Essa noite até aqui o Espírito Santo me deu a palavra. Eu quero orar por vocês. Essa noite eu quero orar por vocês. A irmã Morgana vai estar louvando. E aqueles que tiver oração, eu vou estar orando ali na frente, para abençoar vocês, abençoar a vida de vocês.